Olá, aqui é o Éder Carneiro, seja muito bem-vindo a esse vídeo que faz parte do nosso e-book Odontologia, 7 lições práticas, objetivas e imediatas para que você consiga implementar mudanças positivas na sua clínica. Na mini aula de hoje nós vamos falar sobre lucratividade em odontologia, que é um tema que eu recebo muitas dúvidas, porque as pessoas têm muita dificuldade em entender o que é um procedimento lucrativo, o que é um procedimento não lucrativo, e hoje nosso objetivo é acabar com essa dúvida de vez. E para a gente entender isso de uma forma mais correta, a gente precisa entender algumas coisas também antes. A primeira delas é, você não consegue ou não pode calcular o lucro por procedimento. Quando a gente comete esse equívoco, a gente tem uma impressão que a lucratividade do procedimento é muito maior do que na prática é. Por exemplo, se eu estou falando de um implante dental, eu colocar simplesmente o meu custo fixo, o meu custo variável e o meu preço e simplesmente achar que o que sobra daquilo ali é minha lucratividade, vai acontecer de chegar no final do mês e aquele dinheiro que eu achei que eu ganhei, efetivamente não vai estar no meu bolso. Por que isso aconteceu? Porque existe um fator adicional chamado despesa. E essa despesa ela pode ser muito alta ou ela pode ser muito baixa, de acordo com a sua forma de trabalho. É basicamente sobre isso que a gente vai falar. Quando eu começo a analisar a lucratividade, não mais por procedimento, mas por planejamento, ou seja, pela conclusão daquele meu caso, eu consigo ter uma visão muito mais realista do que efetivamente eu estou ganhando. Por quê? Se a gente pensar nos procedimentos isoladamente, a gente não consegue entrar e encaixar o efeito das despesas. Por exemplo, vamos supor que eu estou trabalhando numa prótese fixa e essa prótese fixa que eu cobro 2.000 me tem um total de custo aí de R$700. Se eu simplesmente pensar que eu ganho de lucro 1.300, eu vou cometer o equívoco de superestimar o que eu estou ganhando. Na prática, existe o fator despesa. E o fator despesa vai entrar onde? Por exemplo, se eu faço o meu planejamento e eu consigo efetivamente cumprir ele em, sei lá, 2 sessões ou 3 sessões, eu estou mais próximo do ápice da lucratividade, ou seja, mais próximo daqueles R$1.300. Obviamente tem coisas aí para descontar. Agora, se por exemplo, eu, sei lá, não consegui moldar adequadamente, ou seja, uma limitação técnica, ou então eu precisei de mais de uma sessão, ou talvez o provisório daquele paciente caiu e ele teve que voltar, eu fiz um atendimento adicional, ou talvez ainda eu precisei atender um paciente de emergência e aí quando o meu paciente veio para moldar eu não tinha mais tempo para atender ele e aí eu fiz um procedimento que não foi finalizado naquela sessão e vou precisar de uma sessão adicional. Ou então o meu protético atrasou, ou então o paciente não veio, ou então eu mesmo não programei corretamente e eu não tinha todos os materiais necessários, ou até mesmo eu coloquei sessões de ajuste abaixo do necessário. O que acontece? Toda vez que esse paciente está aumentando a taxa de sessões, ou seja, ele está vindo mais do que inicialmente eu precisava que ele viesse, eu estou diminuindo a minha lucratividade. Aqueles R$1.300 que eu achava que eu estava ganhando, ele está caindo para 700, para 500, para 400. Por quê? Porque eu estou ocupando espaço de outro profissional, eu estou ocupando espaço de outro paciente, eu estou desgastando meu organismo fisicamente, eu estou desgastando a minha equipe inteira, eu estou pagando aquela minha equipe para trabalhar, eu estou pagando energia, eu estou pagando CRO, eu estou pagando tudo que se paga para ser dentista. E tudo isso aumenta toda vez que eu preciso alongar o meu procedimento odontológico. Ou seja, se você não focar em ser produtivo, efetivamente a sua lucratividade vai ser sempre superestimada e vai chegar no final do mês sem ter aquilo que efetivamente você achou que deveria ter. E um erro maior ainda é imaginar que se você aumentar a quantidade de pacientes, paralelamente você aumenta a sua lucratividade. Esse é um erro clássico. Porque se você tem um ambiente caótico ou que está consumindo a sua lucratividade por excesso de despesa, imagina jogar mais gente nesse mesmo ambiente. O que vai acontecer? Vai ficar mais caótico ainda, ou seja, a lucratividade vai cair mais ainda, a despesa vai aumentar mais ainda. E aí, obviamente, não vai ter paciente satisfeito, não vai ter dentista satisfeito, não vai ter dentista bem realizado com a profissão e todo mundo sai perdendo dessa forma de trabalho. Quando o dentista acha que a lucratividade dele é simplesmente o preço menos custo fixo, menos custo variável, ele efetivamente vai entrar num ciclo que vai fazer com que a lucratividade sempre fique pior.
é necessário entender o conceito de despesa, é necessário entender aonde que a despesa está consumindo a lucratividade e, principalmente, é necessário mudar o foco da atenção do paciente. Em vez de iniciar o caso clínico, finalizar o caso clínico. Isso faz toda a diferença. Pensa comigo. O dentista padrão, não estou dizendo que é você, o dentista padrão, ele tende a comemorar a nova reabilitação oral que ele pegou, ele tende a comemorar a instalação do aparelho, ele tende a comemorar o início do novo caso, mas raramente eu vejo um dentista chegando para mim e comemorando assim, nossa, hoje eu finalizei a minha melhor ortodontia, hoje eu finalizei meu implante, hoje eu finalizei meu paciente. Ah, então quer dizer que o dentista comemora o paciente que entrou. Agora, se ele não foca no paciente que finalizou, provavelmente as despesas estão aumentando simplesmente porque esse dentista, a partir do momento que ele comemorou no outro dia, o que ele quer? Focar no novo caso que ele vai pegar. E aí ele esquece de dar o bom andamento naquele que ele pegou ontem, naquele que ele pegou semana passada. Bom, esse paciente você já entendeu que vai aumentar as despesas, porque ele vai vir mais vezes, mais vezes, mais vezes. E além de aumentar a despesa, que vai consumir sua lucratividade, esse paciente também vai ficar insatisfeito. Por quê? Você, dentista, comemora a venda, comemora o fechamento do planejamento do paciente. O paciente só vai ter a realização dele quando efetivamente você terminar. Então, para você tá tudo bem, mas para o paciente a percepção tá rolando. Ele só vai efetivamente finalizar a percepção quanto a você quando finalizar o tratamento. Ou seja, você tem um período ali que você está sendo observado e o paciente está te julgando naquela hora sem que você dê a devida atenção para isso. Isso faz toda a diferença na satisfação e no recebimento de boas indicações depois, além, obviamente, da lucratividade. Para finalizar aqui com você, eu vou trazer um estudo que a gente fez com os nossos alunos, com os egressos do Gestão Total. A gente analisou alguns grupos de alunos antes do Gestão Total e depois do Gestão Total para a gente entender qual era o principal fator que fazia com que a lucratividade deles fosse muito baixa antes e depois tivesse aumentado. E a gente pode resumir isso em dois grandes grupos. Primeiro grupo, produtividade baixa. Segundo grupo, oferta de desconto. Olha só, ofertar desconto é um problemão para a lucratividade. Deixa eu explicar isso para você. Primeiro ponto, produtividade. Quando você não é produtivo, você já entendeu que você aumenta a sua despesa, porque o paciente está vindo mais e mais e mais e mais vezes. Obviamente esse paciente, além de ter um custo total maior, ele vai ser um paciente com nível de satisfação mais baixo, ou seja, ele não vai te indicar e aí você não vai ter um ciclo legal de indicação no final das contas. Segundo ponto, dar desconto. E agora eu vou usar um exemplo de um dentista hipotético. Vamos chamar ele de Dr. João. Vamos supor que o Dr. João fez um implante a R$1.000. E desse custo do Dr. João, R$600 é custo e despesa total e lucro efetivamente para ele sobra R$400. Vamos supor que um cliente hipotético do Dr. João fala, nossa doutor, tá caro, tô sem dinheiro, e o Dr. João vai lá, muito bonzinho, e reduz em 10% o preço cobrado. Ou seja, o Dr. João cobrava 1.000 e agora ele passa a cobrar 900. Agora, nesse novo cenário, o Dr. João, ele lucra 25% a menos. Por quê? O custo do implante não diminui quando você dá desconto, ele continua exatamente o mesmo custo. Agora, o lucro vai diminuir. Quando você dá desconto, você está tirando o dinheiro efetivamente do que sobra para você, porque você não diminui custo quando você dá desconto. Faz sentido pensar assim, né? Então o Dr. João, que antes ganhava 400, passa agora a ganhar 300. Agora, vamos supor que o Dr. João é um dentista que tira R$12.000 por mês, trabalhando todos os meses com implantes dentais. Então o Dr. João, para ele tirar 12.000, lucrando R$400 por procedimento, ele precisa, hoje, fazer nesse cenário 30 implantes por mês. Ou seja, 30 implantes, lucrando R$400, R$12.000 no final do mês, tá tudo certo. Agora, se o Dr. João resolveu dar desconto de 10%, o novo cenário dele é que, para ganhar os mesmos R$12.000 por mês, agora ele precisa fazer 40 implantes. Por quê? 40 implantes vezes R$300, que ele deu de desconto agora, sumiu do lucro dele, vai dar os mesmos 12.000. Agora, me responde, o que é mais difícil? Você ter um método que consegue atender o cliente mostrando o valor e a importância de você manter o preço do combinado, daquilo que é ideal, a precificação que você chegou ao final, e eu não vou falar sobre preço nessa mini aula, ou você simplesmente ceder 10% de desconto ali para fechar logo e não perceber que aquilo ali vai ter que te gerar mais 10 novos implantes por mês para você ganhar simplesmente a mesma coisa que você ganhava
sem dar desconto. Olha o tanto que o efeito do desconto é deletério para você. E eu não estou dizendo, obviamente, que você tem que cobrar caro ou barato. Falei que preço não é o objetivo dessa mini aula. O que eu estou dizendo é que, independentemente do preço que você estabeleceu, dar desconto é um grande desperdício para você, é um grande sumidouro de lucratividade. E, obviamente, quais seriam as nossas soluções, né? Vamos para 2 soluções para você. A primeira delas é: aprenda a ser produtivo. Como que você aprende a ser produtivo, Éder? Simplesmente foque na finalização de seus casos. Quando você foca na finalização, você consegue identificar os gargalos, os problemas, aquilo que efetivamente faz com que o seu cliente entre na sua cartela, mas demore muito mais do que o normal para sair. E aí, obviamente, você vai aumentar a sua lucratividade e aumentar a satisfação. A segunda dica é: tenha um método que atende o cliente desde o início, que prepara o seu cliente para que o planejamento seja mais adequado e seja percebido pelo paciente. Se você tem pacientes que estão reclamando do seu preço, é muito provável que os seus pacientes não estão conseguindo enxergar os benefícios que você gera. E isso é sim uma responsabilidade sua, porque o paciente é leigo, o paciente não sabe de odontologia. Você, eu, nós todos como dentistas, precisamos dominar não só o nosso aspecto técnico para fazer bons planejamentos, mas também a comunicação necessária para aquele cliente perceber ali o valor que você está efetivamente gerando para ele. Se você conseguir superar esses 2 desafios, a sua lucratividade vai subir muito no seu consultório e provavelmente você vai fechar os meses com muito mais tranquilidade. Se você gostou dessa mini aula, mas ainda não viu o nosso e-book completo, em algum lugar aqui, eu não sei se na descrição do YouTube ou no Facebook, eu não sei onde você está efetivamente vendo essa mini aula, mas tem um link que leva para o e-book. Você pode simplesmente clicar lá, baixar o e-book completo, que tem 7 grandes lições práticas e muito lucrativas e muito eficazes para você aplicar imediatamente na sua clínica. Vai ser um prazer ter você lá com a gente. Grande abraço!